não é isso? Inclusive, é importante lembrar que isso também é fruto da modernidade. Porque antes da vida moderna, quer dizer, antes da sociedade capitalista, isso era quase impossível de acontecer. Porque as pessoas, elas viviam plenamente o sentido do coletivo. Não havia o sentido do individual. O conceito de indivíduo é um conceito moderno. Então, antes, as pessoas viviam plenamente o sentido coletivo, regido pela tradição, pela religião, pelos valores que eram valores daquele grupo de modo geral. Quando a modernidade aparece, e aparece todas as concepções do mundo capitalista, o que vai acontecer? O indivíduo se diferencia pelo trabalho. Aí a ideia da divisão social do trabalho. Então, ele vai se diferenciar pelo que ele faz, pelo trabalho que ele exerce. Exatamente. Bom, aí pela sua função dentro dessa sociedade, tá certo? Então, é a partir daí que a gente pode dizer que os grupos também vão surgir. Primeiro, os grupos que surgem de identificação, modo de identificação na sociedade, são os grupos ligados à divisão social do trabalho. Mas, com o passar do tempo, aparecem os grupos que são ligados ao consumo, à moda, né, a estilo de vida, a ideologia, etc. Esses conceitos mais modernos, né? Que vão criando particularidades dentro daquilo que a gente vai falar dessa grande massa que é a sociedade. Bacana. Carolina, até onde participar de uma tribo pode ser saudável? Os pais, eles podem ter algum motivo para se preocupar com isso, do filho pertencer a um grupo? É importante a presença dos pais na vida cotidiana dos filhos, né? Independente da idade. Mas a fase da adolescência já é uma fase que requer um pouco mais de atenção, porque vai ser o momento em que eles estão começando a se descobrir. É uma fase todo o nosso percurso de ser humano até chegar à idade madura, onde as ideias já estão mais formadas plenamente. Né? Então, até aí, nesse momento, é importante que os pais estejam juntos, que questionem, tem um acompanhamento, que acompanhem, né? Exatamente. Então, colégio, conhecer os amigos mais próximos, convidar para dentro de casa, isso é muito importante, né? Porque nesse momento de identificação, pode ser que o adolescente entre e vivencie novas experiências, como é o caso da droga, né? E aí, a gente lá no CaptaD já experienciou alguns fatos de alguns adolescentes de estarem no meio de um grupo que usa para não se sentir excluído, entra, né? E assim, com o diálogo com os pais, com a presença, não digo imposta, né? Mas uma presença mais amistosa, né? E isso é muito difícil nessa fase, porque o adolescente ele tem aquele sentimento assim de estar se afastando um pouco da família, procurando mais os amigos, não é? Então a dificuldade aí se torna um pouco mais complicado para o pai e para a mãe estar mais próximo dos filhos, não é? Exatamente. E o adolescente também, como a criança precisa de limites, o adolescente também precisa. Então é importante que ele tenha noção disso, que ele se entenda em ritmo, né, nesse ritmo de desenvolvimento humano e mental, né, e que os pais também respeitem o espaço deles, mas sempre convidando para uma conversa. Certo. Lídia, participar de uma tribo, ela pode ser uma tentativa de buscar o seu espaço na sociedade, de se autoafirmar? Claro. É um mecanismo de identificação, mas também assim, o adolescente, ele, quando a colega falou, sai da família, né, ele sai tentando buscar o seu lugar no mundo. E aí é onde aparecem esses mecanismos de identificação social. Os mecanismos de identificação social, eles são extremamente necessários para que ele se inclua na sociedade. Agora, o ponto nevrálgico e crítico disso é que são grupos, existem atualmente grupos, que são grupos que vivem uma exclusão dos padrões considerados convenientes ou normais da sociedade. Então, tem um momento em que a sociedade tolera, né? Quer dizer, a sociedade tolera aquele menino que vai para o futebol e tem sua torcida. A sociedade tolera um estilo hippie, mas tem coisas que a sociedade não vai tolerar e que o padrão normativo não vai
tolerar. Então é aí que pode acontecer os problemas, né? Com a família, né? Com a religião, com outros grupos. Quando esse limítrofe, né, vai sendo alterado. Então, assim, grupos, por exemplo, de hardcore, emo e tal, que são vistos de modo pejorativo, que são vistos, né? Mas, mesmo assim, esses grupos, eles existem dentro de uma consciência de que eles são diferentes. Né? Então, aí a gente precisa, de algum modo, ter um pouco mais de cuidado, né? Encarar isso como, de algum modo como um senso crítico, né? Mas, no percurso de uma vida adulta, de uma pessoa adulta, certamente ele já participou de algum tipo de segmento desse. Né? Quer dizer, eu mesma me identificava com o pessoal mais hippie, militante estudantil, não sei o quê, mas havia no meu tempo as patricinhas, já havia as patricinhas, já havia as meninas religiosas, enfim, cada um encontrou seu lugar no mundo. Exatamente. Agora, esse limite que a sociedade vai estabelecer como normal, tá certo? Agora é importante lembrar que quem estabelece isso é a própria sociedade. E aí a sociedade estabelecendo como normal, ou como anormal, ou como diferente, é que o sujeito precisa ter mais cuidado, até que ponto isso vai prejudicar a vida da sociedade. A vida da sociedade. E essas experiências são importantes, né? São importantes na construção de vida, de identidade, para ele, na vida adulta, saber o que vai querer da vida, o que vai querer conseguir elaborar em todo o seu percurso, né? Exatamente. Carolina, mas a gente está falando aqui de tribos, será que também a questão da criação dos rótulos, não é? Porque às vezes a pessoa participa do grupo de roqueiro, participa do emo, participa do grupo das patricinhas, mas nem sempre quer ser visto dessa maneira. A pessoa acaba não percebendo que está inserida ali num grupo, que ela tem um estilo que a torna reconhecível. Isso também pode fazer o jovem sofrer algum tipo de preconceito, ele não vir a querer participar, não assumir que faz parte de uma tribo? Eu acho um pouco difícil, porque a ideia do adolescente é exatamente essa, de estar no meio do novo, de vivenciar o novo, né? Então, tudo isso para ele é o que vai fazer mais sentido naquele momento. Então, ele ser rotulado, para ele vai ser um orgulho. Eu sou patricinha assim, bato no peito e compro as sandálias da moda, e aí vai roupa, tudo. E, inclusive, os emos, hoje, até recentemente, nós tivemos um contato com um, e ele dizia, não, gosto do meu cabelo desse jeito, eu gosto, eu sempre gostei, nunca tive a liberdade de usar. E hoje eu tô tendo, porque tá moda, todo mundo já tá se acostumando a ver. A gente vê uma brecha bem grande, assim, ao mesmo tempo que as pessoas podem até julgar de uma certa maneira, a gente vê uma brecha se abrindo para que as pessoas que antes guardavam aquilo, que sentiam vontade, né, poder realmente, dessa vez, nós tínhamos, há um certo tempo atrás, né, a questão da censura, né, que era proibido falar, era proibido cantar certas músicas. E hoje, com a liberdade, né, você tem o poder de demonstrar e mostrar o que você sente. Contanto que respeitando os limites do outro, né? Você respeita o seu e respeita o do outro. E aí vem a questão das tribos como mais uma forma de expressão, né? De trazer à tona, trazer à sociedade, olha, eu sou assim, eu me aceito assim, vocês que não gostem, né? Fazer o quê? Verdade. Lídia, e você fazer parte de uma tribo, de um grupo, também, a partir daí, eu posso construir minha identidade, minha personalidade, procurar características assim que possam ter consequências no futuro? Eu acho até que a gente já falou um pouco sobre isso. Aí eu queria até prolongar mais o debate, dizendo assim que, claro, é formador da identidade e da personalidade do indivíduo. Agora, eu queria enfocar um aspecto que tem a ver com essa questão da territorialidade na cidade. Porque, já que você falou de emos aqui, né? Então, assim, o que acontece com esses grupos, né? São grupos que territorializam determinados espaços. E a formação de território, ela sempre traz à tona a ideia do poder. Quem estabelece uma fronteira de território é uma relação de poder que diferencia o eu do outro.
daquele que pode entrar e daquele que pode sair Exato. daquele espaço.